Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. O meu nome é Davi e hoje eu quero compartilhar com você mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a lição de número 1 da Escola Bíblica Dominical. Estaremos observando cada tópico e subtópico conforme o que for nos proposto, conforme o tema. Nós estaremos estudando as lições do quarto trimestre já do ano de 2025. As lições deste trimestre têm um tema geral. E o tema geral é corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O comentarista das lições será o pastor Silas Queiroz. Nós temos aqui, então, o sumário das nossas lições. Serão 13 lições, como de costume. E eu quero te convidar, caso você ainda não seja um inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para não perder nenhuma das nossas lições bíblicas que, com fé em Deus, será administrada aqui através do canal. Hoje nós estaremos abordando a lição de número 1, que tem como tema o homem, corpo, alma e espírito. Nesta lição, nós estaremos aprendendo aí a diferenciar cada uma destas passagens que muitas das vezes tem aí trazido algumas dúvidas para os irmãos. E hoje chegou a vez de tirarmos essas dúvidas. Lembrando que esta lição não é uma lição nova. Nós já estudamos ela em uma outra ocasião e nós sabemos que de vez em quando nós repetimos as lições, os temas, mas como disse o apóstolo Paulo, não nos esquecemos, não nos cansamos, de repetir as mesmas coisas porque elas nos trazem segurança. Como foi dito, a lição de número 1 tem como tema o homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Paulo aqui, ele já começa a chamar a atenção de cada um de nós. Nós já somos agora chamados a prestar mais atenção de como nós vivemos, de como nós nos comportamos. Precisamos nos comportar como verdadeiros eleitos, como verdadeiros participantes do reino dos céus, conservando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito em santificação. Então, Paulo, entendendo a triplicidade da composição do homem, ele traz também para nós estas necessidades. E esta passagem bíblica vai apontar diretamente aos componentes central, aquilo que forma o homem, o ser humano. A verdade prática fala da seguinte forma: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Nós vamos perceber que Deus ele não nos criou aleatoriamente, como nós fomos feitos de forma singular, diferente de tudo o que existe sobre a face da Terra e nos universos. Enquanto todas as coisas foram criadas através do poder da palavra de Deus, Deus ele teve um cuidado todo especial e singular para com o ser humano, e nós estaremos aprendendo estas coisas aqui nesta lição. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai se encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, capítulo 1, versículos 26 ao 28, é muito conhecido dos irmãos, e do capítulo 2, versículo 7, posteriormente, versículo 18, posteriormente, versículo 21 ao 23. Você pode estar lendo, acompanhando aí na sua revista, eu acredito que você tenha, e se não tiver, eu te aconselho também estar adquirindo a revista, será muito bom para você fazer aí as suas anotações e estar acompanhando os nossos estudos e até mesmo na sua congregação, tá bom? Se você tiver alguma dúvida e quiser deixar algum comentário, fique à vontade. Temos aqui ainda os hinos sugeridos, o hino da harpa cristã, o hino de número 5, os hinos de 296, 427 da harpa cristã, né? Temos aqui o plano de aula, isso aqui é mais os comentários para ajudar na didática do ensino para os professores. Se você não é professor, você pode estar acessando aí na internet o blog estudeapalavra.blogspot.com e está estudando a lição e acompanhando aí também as orientações para os professores, tá bom?
A nossa lição começa com a introdução que diz da seguinte forma, segundo o comentarista: Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Como eu havia dito antes, Deus ele criou o homem de forma diferente de tudo que se havia criado. Enquanto ele dizia, haja árvores, haja alimento, haja animais nos céus, na terra, debaixo da terra, haja animais nos mares. Deus, ele formou com as suas próprias mãos, ele planejou cada detalhe do ser humano. Você é uma pessoa planejada por Deus, você é uma pessoa desejada por Deus. Saiba sempre disso. Não deixe com que ninguém tire isso da sua mente, da sua cabeça, porque Deus tem um plano na tua vida. E diferente do que muitos dizem por aí, que o plano de Deus é salvar o homem, não. Este não é o plano de Deus, e você pode até estranhar quando eu falo isso. Porque se eu disser que o plano de Deus é salvar o homem, estou afirmando que Deus, ele criou o ser humano simplesmente para perder, para pecar, para se desviar e ser necessário de que ele viesse a salvar o homem. O propósito de Deus vai muito além disso. Claro que ele não quer que o homem se perca, mas isso aí foi um acidente no trajeto e Deus já sabia que isso ia acontecer, sim, mas Deus, no seu propósito, vai além da nossa imaginação, vai além do que nós ouvimos as pessoas pregando. Deus, ele deseja que eu e você nos comportemos diante dele em amor, e ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele sonhou com cada um de nós, ele planejou cada detalhe. O único dos seres ao qual o Pai Celestial, após ter feito o mundo e ter criado todos os seres viventes, quando ele foi criar o homem, ele parou para pensar e ele se inspirou nele mesmo. Quando ele diz, façamos então o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele desenha no barro da terra o homem conforme a sua própria imagem. Deus, ele se espelhou nele mesmo, com seus próprios lábios assopra em suas narinas, fazendo-o alma vivente. Este homem recebe o Espírito de Deus, fazendo-o em 3 partes, assim como ele também se apresenta a nós. Ele se apresenta para cada um de nós como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E este Pai, este Filho e este Espírito Santo também nos gerou, segundo a sua própria imagem, gerando com o corpo, com o espírito e também com a alma. Então, em tudo somos semelhantes a Deus. É claro que hoje já não somos tão semelhantes assim, porque nós nos corrompemos com os nossos pecados. Mas ele não desistiu de nós, e o propósito de Deus original não é que nenhum se perca, mas que todos conheçam a Deus. O propósito de Deus é que sejamos filhos, que nós façamos parte da família de Deus. Este é o verdadeiro propósito do Senhor. Muito além da expressão produza a terra, a partir da qual foram criados os animais, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural, do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Neste trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo. Sobre a perspectiva cristã, abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno do Criador, que é Jesus Cristo, ao qual nós ansiamos pelo seu retorno. Na lição do aluno não tem esta palavra, que é a palavra-chave, mas no do professor tem, e a palavra-chave é tricotomia. O primeiro trimestre vai falar sobre a tricotomia humana, que é uma das matérias da teologia a qual nós estudamos, que nós conhecemos como a doutrina do homem,
E nós vamos perceber que o homem ele é dividido aí em três partes, ou melhor, três partes é o que compõe o homem. Tirando qualquer uma destas partes, nós sabemos que o homem ele perde a sua vida, né? Então vejamos, primeiro subtópico do primeiro tópico diz doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a escritura, ou seja, nós não nos baseamos nos livros de ciências ou de história, nós não acreditamos no Big Bang, nós não acreditamos no Homo sapiens, nós acreditamos que um idealizador, que nós o chamamos de Deus, que domina e tem o poder sobre todas as coisas e é autor de toda a criação, foi quem nos criou. E quem nos atesta isto não é nada mais, nada menos que a Bíblia Sagrada, a maior fonte de revelação de todos os tempos. Numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito foi criado. Como eu já adiantei anteriormente, Deus nos criou para que fôssemos homens perfeitos e santos. Deixa eu só compartilhar com você uma passagem bíblica que se encontra no livro de Efésios, no versículo de número 4, que diz assim, ó, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ou seja, segundo as palavras do apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, Paulo ele destaca dizendo que nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Nós não fomos uma mera coincidência ou apenas como é que eu posso dizer? Ou foi esporadicamente. Não, Deus ele já havia planejado a minha existência, a sua existência. Deus ele esperava que cada um de nós viéssemos aí a se tornarmos filhos diante dele em amor. Você não pode obrigar uma pessoa a te amar, porque este amor não seria genuíno. E é o que Deus espera de cada um de nós. Se Deus nos criasse como se fosse uma máquina pré-programada que fizesse apenas o que ele queria, então não haveria um relacionamento de pai e filho. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Um relacionamento entre pai e filhos. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência. Considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade são pontos que estuda esta matéria. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas. Essa passagem bíblica, essa passagem aqui do comentarista, eu achei interessante, né? Milenares pergunta, parece até que foi gerada pelo chat GPT. Não duvido, mas ficou parecendo, né, pessoal? Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Responde às intrigantes e milenares perguntas. Eu tô achando que esse negócio aqui foi escrito pelo chat GPT, viu? Mas não desmerecendo, é claro, o comentarista Silas Queiroz, que é um homem de Deus e muito sábio, né? Quem é o homem? São as perguntas que iremos fazer nesse trimestre, queremos encontrar então a resposta. De onde ele veio, para onde ele vai. Em um tempo de tantas psicologização, que palavra difícil, né? Psicologização da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs. Um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Muitas pessoas, eles ainda não compreenderam de fato quem é o homem, e esta é uma pergunta que ronda aí o mundo, né? Não a nós que já temos a revelação do Espírito Santo, temos a certeza concreta
concreta da existência de Deus, porque nós somos testemunhas do próprio Jesus Cristo, a qual cada um de nós recebemos aí dons espirituais e a presença de Deus. Eu mesmo sou testemunha de inúmeros acontecimentos que somente Deus e algo sobrenatural pode ter acontecido. E a partir do momento em que você tem uma experiência com o Espírito Santo, você passa a ter certeza da existência de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não teve esta experiência, eu te convido a crer na palavra de Deus, a orar, a jejuar, a consagrar a sua vida, porque Deus se revelará a você. A tríplice natureza. Vamos lá. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano: o corpo, a alma e o espírito. Como eu já havia dito antes, nós somos a semelhança de Deus. E como semelhante, nós também somos uma pessoa tricotômica. Ou seja, nós temos três partes que compõem a parte material, e temos a alma e o espírito, que são as partes imateriais. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aí nós temos aqui algumas referências bíblicas, não vou estar passando por todas elas, acredito que vocês poderão fazer isso aí em sua casa, tá bom? Com mais tempo. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, se bem que quando Jesus estava entre nós, ele era plenamente homem, porém ele era divino. Porém, como homem, ele estava limitado da sua divindade. Ele abriu mão da sua divindade para exercer o ministério ao qual ele veio fazer aqui na terra. E Jesus, quando aqui na terra estava, ele era composto do corpo, da alma e do espírito, assim como cada um de nós somos. Jesus também, conforme Atos capítulo 10, versículo 38, nós vamos encontrar que Deus ungiu a Jesus Cristo com poder e com o Espírito Santo. Nós podemos ver também em Mateus capítulo 4 que Jesus recebeu o Espírito Santo. E nós recebemos também como igreja o Espírito Santo semelhante a Jesus. Quando nós antigamente éramos apenas a imagem e a semelhança de Deus, hoje passamos a nos tornarmos imagem e semelhança do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, hoje existe um modelo para que cada um de nós viéssemos a nos espelharmos, a seguirmos esse exemplo, que é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, não simplesmente pelo fato dele ser Deus, mas pelo fato do seu sacrifício, de como ele viveu, nas mesmas condições que cada um de nós vivemos. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que nós não temos um sumo sacerdote do qual não possa se compadecer de nós, porque Jesus, ele foi tentado em todas as coisas semelhantes a nós. No entanto, ele escolheu a não pecar, que nós também possamos escolher a não pecar e manter o nosso corpo, alma e espírito em santidade, como disse o apóstolo Paulo. Então, o comentarista ele é muito feliz em trazer como em comparação a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o maior exemplo que nós temos. Veja só, este Jesus ele possuía essa constituição, e nós vamos perceber que Jesus de fato tinha o corpo, tinha a alma e tinha o espírito. A primeira divisão, as partes materiais, que é este corpo, o qual nós podemos tocar, é explicitamente apresentada no ato da formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Este corpo é uma habitação do nosso espírito e da nossa alma. Jesus, ele falou sobre isso. A Bíblia vai dizer que quando Jesus veio, ele esteve entre os homens e tabernaculou, ou seja, morou entre os homens, e o tabernáculo seria o próprio corpo. E nós vamos perceber que quando Jesus chega à frente do tabernáculo, ele diz: destruirei este templo e em 3 dias reedificarei. Todos que estavam ali olhando para Jesus pensou que Jesus estava se referindo ao templo que levou 40 anos para ser reformado e que ainda não havia sido acabado por completo. Mas já depois os discípulos entendem que Jesus estava se referindo ao próprio corpo, o qual foi morto e ao 3º dia ressuscitou para nos redimir de todos os nossos pecados e nos trazer esperança, né?
O terceiro subtópico vai dizer físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, João capítulo 4, versículo 24, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, nós sabemos que a mulher samaritana questiona a Jesus a respeito do local em que deve ser adorado. E Jesus ele fala, Deus é espírito, o criador de todas as coisas, ele é espírito. E importa que aqueles que o adorem também o adorem em espírito. Então, da mesma forma que Deus ele é espírito, ele também nos concedeu o espírito, para que através deste espírito nós pudéssemos também nos conectarmos a ele. Isto porque nós estamos separados de Deus por causa das transgressões, começando lá em Adão e Eva, e sendo expandidos até nós. Quem de nós nunca pecou? Todos nós pecamos e todos nós carecemos das misericórdias e da graça de Deus. Foi constituído de uma combinação única e de elementos físicos, que é o pó da terra, com elementos espirituais, o sopro divino, ou seja, o Espírito que veio habitar em nós, nos tornando um ser vivente, contendo também a alma, sendo nós alma vivente, tornando o homem um ser vivente, diferente de todos os demais. Os animais não têm espírito, pelo menos nós acreditamos, e a Bíblia não revela que animais têm espírito, mas nós temos espírito. Os animais, quando morrem, eles deixam de existir. No entanto, o homem, quando morre, ele continua a existir de forma espiritual. Vamos lá. Os anjos são seres espirituais, os ministradores, eles não têm a parte material, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte imaterial, ou seja, não possuem o espírito, o mesmo espírito que está no homem, a alma e o espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai, conforme nós podemos perceber em Levítico, né? Já o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, é Shaim. Esta palavra é uma palavra hebraica que tem o sentido de plural, ou seja, de vários. E aqui tem a tradução que diz assim, fôlego das vidas, ou seja, não era apenas uma vida, mas várias vidas que estava sendo gerado ali naquele momento. Quais seriam essas várias vidas? Vamos lá. O corpo morre, mas o espírito também morre. Mas o espírito, para morrer, ele é lançado no inferno, né? No lago de fogo. Ali haverá a morte eterna, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que Jesus fala, não tem mais ao homem que mata o corpo, mas tem mais a Deus, que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no lago de fogo. Então, não é apenas a vida do corpo, mas também a vida espiritual. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e também do corpo. Então, eu vou passar essas passagenzinhas aqui e nós iremos direto para o subtópico da lição, que vai da seguinte forma. A distinção entre alma e espírito. Rapaz, esta é uma das passagens bíblicas em que muita gente tem dúvida a respeito do que é a alma. Você sabe o que é a alma? Você sabe o que é o espírito? O espírito e o corpo é a coisa mais fácil, mais simples de se entender. Agora, quando a gente vai falar sobre a alma, é algo realmente muito interessante. Porque a alma e o espírito andam juntos, lado a lado. Nós vamos perceber, conforme o escritor aos Hebreus fala, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que consegue penetrar entre as juntas e a medula, e entre a alma e o espírito. Perceba como a alma e o espírito estão juntos e são inseparáveis. Então, são passagens, assim, são questionamentos que nós fazemos que precisamos entender. Então, vamos lá. Primeiro, o que é a alma? A palavra hebraico é nefesh, e no grego, psiche. Eu não sei pronunciar direito o hebraico e nem o grego. Eu até consigo identificar algumas palavrinhas, mas eu confesso que tanto o hebraico como o grego, apesar de ter estudado o basicão ali,
eu não sei muita coisa também a respeito da pronúncia, tá bom? Então, não me leve a mal se eu falei errado. Então vejamos, alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis. Esse ser vivo é muito usado nos animais, né? E também para se referir à vida. Na grande maioria das vezes, quando nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, a palavra alma está se referindo diretamente à vida do ser humano ou até mesmo à vida de um animal, tá bom? Em alguns outros aspectos, em alguns outros momentos, vai falar diretamente sobre a salvação. Como, por exemplo, a parábola daquele homem que que teve uma bonança na sua plantação, colheu muitas coisas, e ele estava ali dizendo o seguinte, ó: agora come e bebe, ó minha alma, porque você tem muito alimento para muitos dias, tem muitas coisas. E o Senhor vai e diz para aquele homem: tolo, hoje pedirão a tua alma, e tudo que tu tens, para quem ficará? Então ali estava se referindo diretamente à alma, à vida da pessoa, à vida daquele homem. E não só isso, ali também implicaria a salvação também. Ou seja, aquilo que Jesus está falando está se referindo diretamente ao espírito, à condição espiritual daquela pessoa. Ele se preocupou em ganhar muitas riquezas na terra e se esqueceu do principal, que foi de ganhar a participação, a possibilidade de participar do reino dos céus. Nós vamos ver também em outro momento, quando Paulo estava pregando e se estendeu muito ali no livro de Atos, e que um dos jovens que estava sentado na cadeira, ele caiu, ou na janela, né? Ele caiu e todos achavam que ele estava morto. Então Paulo, ao verificar, Paulo sai e diz: a alma ainda está nele, ou seja, ele ainda está vivo. Paulo estava se referindo à vida daquele jovem que havia pegado no sono e caído da janela. Então, nós percebemos essas duas conotações em alguns momentos, falando da parte do espírito, da condenação do espírito, e também da questão da vida do ser humano como um todo. Então vamos lá, continuando, alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais, que é a vida em si. Isso significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e a alma do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus, que vem junto com o Espírito Santo, diferenciando o homem de todos os outros seres viventes. A alma do homem constitui uma substância espiritual. Lembra lá em Hebreus, que fala sobre a espada e que ela é capaz de dividir entre a alma e o espírito? Pois é. Incorpórea, invisível e também é imortal, ou seja, a alma não morre, e a morte dela será o quê? O castigo eterno para aqueles que desobedeceram as ordenanças do Senhor. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus, como eu já havia falado desde o início da lição. A alma, olha só, a alma ela está ligada diretamente aos sentimentos da pessoa. Aquilo que o induz, aquilo que o seduz, o que vai fazer o homem se diferenciar de todos os outros, as outras criações, é o sentimento que está dentro dele. Isso vai identificar o homem diferenciado dos animais. Por isso que a ciência vai nos apontar como animais racionais, enquanto os outros são animais irracionais. O que nos torna pessoas racionais é porque nós temos um propósito singular, que é de sermos semelhantes ao Altíssimo, semelhantes ao Criador. E para isso nós temos uma alma que nos conduz a isso. Por isso que nós temos a capacidade de amar, nós temos a capacidade também de odiar, nós temos a capacidade de ter sentimentos genuínos que nos
direciona a uma determinada direção, sendo para com Deus ou para distante dele. Isso tem a ver com a alma. A alma está ligada diretamente aos sentimentos do ser humano, tá bom? Agora o espírito é aquilo que conversa diretamente para com Deus. Nós lembramos de uma passagem bíblica lá em 1 Coríntios que vai falar sobre que existe uma batalha entre o corpo e o espírito, entre a carne e o espírito, porque a carne, que é movida também pela alma, ela está voltada mais para as coisas da carne, mas o espírito está voltado para as coisas de Deus. Existe aí então este conflito entre a racionalidade, o espírito, e as emoções, a alma e a carne, os desejos, né? Então vamos lá. O espírito, do hebraico, ruah, e do grego, pneuma. Essa eu acho que é uma das partes mais fáceis de nós entendermos nesta lição. O espírito do homem provém de Deus, lembra? Soprou em suas narinas, Deus deu ao homem o espírito e constituiu sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. E precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, conforme Jesus disse em João capítulo 4, 23 e 24. Junto com a alma, ou seja, a alma e o espírito, eles se habitam e são inseparáveis. Compõem a parte material do ser humano. É o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo. O homem exterior. Aí nós vamos encontrar Romanos 7, 2 Coríntios, inclusive eu até falei sobre 2 Coríntios, né? Sobre a batalha que existe entre o homem, entre a carne e o espírito. Como ensina o pastor Antônio Gilberto, esse eu não conheço, em sua Bíblia com comentários à luz das Escrituras, o espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O espírito usa e transmite essa vida à alma, que, por sua vez, a expressa por meio do corpo, que são os sentimentos, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou pessoa, que é o corpo, a alma e também o espírito. Recapitulando, o espírito está ligado diretamente às emoções da pessoa, enquanto o espírito é aquele que nos liga diretamente a Deus. O terceiro tópico fala a interação das 3 dimensões. Aí o primeiro subtópico vai falar o corpo, afetos e somatização. O corpo do grego, somar, é a parte material, essa que nós pegamos do ser humano, né? Por meio do qual comumente manifestamos os atributos da alma e também do espírito. Empregamos o vocábulo coração. Toda vez em que a Bíblia fala sobre coração, que no grego é cardia, está se referindo diretamente aos nossos pensamentos. A Bíblia vai falar que é do coração do homem que procede todos os maus desígnios, sendo eles bons ou ruins, vem da mente do homem, e toda vez em que a Bíblia fala sobre coração, fala sobre desejos e aquilo que vem diretamente na mente do homem, tá bom? Uma das principais palavras do Antigo e do Novo Testamento usam como sinônimos de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, se a sua alma está alegre, o seu rosto vai ficar com uma cara jovial, vai ficar mais bonito. O coração com saúde é a vida da carne. Ou seja, se você estiver com um corpo bom, em perfeita condição e em harmonia também com Deus, com certeza você estará bem. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Aqui quando fala sobre o espírito também está se referindo diretamente ao corpo do homem, né? A fisionomia, as preocupações, ao sentimento que nós já aprendemos a respeito disso anteriormente da alma, né? Identificados como doenças
psicossomáticas. A partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e do espírito, inclusive pecados, e como se multiplicam em nossos dias. Nossos dias é muito comum nós vermos pessoas com depressão, com transtorno de burnout, né? Excesso de trabalho, pessoas que perderam o prazer de viver, enfim. Vamos lá, o equilíbrio e a saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo. Assim como problemas espirituais afetam diretamente a saúde da mente, né, e do corpo, o corpo também acaba trazendo algumas consequências para tanto a alma quanto o espírito, principalmente a respeito dos desejos carnais, os frutos da carne, que nós vamos encontrar aí na Bíblia Sagrada, dos frutos da carne e dos frutos do espírito, né? Que as obras da carne, que não é fruto, né? Na verdade, são as obras da carne que acabam condenando o homem. Naturais ou não, a língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Tem um nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Segundo Tiago, capítulo 3, segundo o próprio apóstolo Tiago, fala que aquele que consegue controlar a sua língua, ele controla todo o seu corpo e se torna uma pessoa perfeita. Um viver santo, equilibrado, requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda a espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. A Bíblia vai falar que o exercício físico, que é um dos pontos importantes, apesar da Bíblia dizer que ele tem pouco aproveito, significa que se tem pouco aproveito, quer dizer que tem alguma coisa, tem algum aproveito. Então, a atividade física também é uma forma de nós mantermos o nosso corpo saudável, consequentemente, nossa alma e nosso espírito, principalmente se você é uma pessoa que busca constantemente ao Senhor, tá bom? Quanto à excrescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernirmos e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Verdadeira cura da alma. Vale ressaltar aqui que o pecado, ele envenena o ser humano como um todo. Então devemos estarmos atentos para não vivermos na prática do pecado. E inclusive hoje em dia eu até me admiro que as pessoas parecem que se tornaram comum viverem em pecados e quando questionados a respeito disto, eles não têm vergonha de dizer, olha, todo mundo peca. Se todo mundo peca e ninguém é perfeito, então eu posso continuar a pecar. E isso é um perigo e está levando muita gente para a condenação. Pois bem, meus irmãos, esta foi a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha assistido até aqui. Se não é inscrito, se inscreva. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.